Bom, vamos falar um pouquinho sobre a secreção de água pelo nosso organismo. Nós ingerimos aproximadamente 2 litros de água todos os dias, via ingestão de líquidos ou de alimentos. Para efetivar todos esses processos que a gente precisa durante a digestão, nosso organismo ainda secreta mais 7 litros de água, totalizando 9 litros, passando por esse sistema diariamente. Desse total, a gente pode destacar que as quantidades de água, mais ou menos, são de 1,5 litro de saliva, 2 litros secretados no estômago, 1,5 litro no pâncreas, meio litro na bile e 1,5 litro no intestino delgado. A água ela vai facilitar a fluidez do conteúdo intestinal, o que é importante para permitir que a refeição se movimente ao longo da extensão do intestino, né? Possibilitando que as enzimas digestivas possam entrar em contato com as partículas dos alimentos, lembrando que essas enzimas são hidroláses, ou seja, ela precisa da água para a reação química. Além disso, algumas substâncias também precisam da água para o transporte, por exemplo, os ácidos biliares, que são solutos em água, além de outras. A secreção de líquidos ela é impulsionada pelo movimento eletrogênico dos íons cloreto. Podem ver na figura da esquerda, o cloreto ele é um íon carregado negativamente, ele está presente significativamente no sangue, entrando na célula acoplado ao sódio pelo transportador NKCC1. Quando tem uma concentração alta do cloreto na célula, o AMP cíclico é aumentado. E isso faz abrir os canais CFTR, permitindo a saída do cloreto. Essa sigla CFTR é um regulador da transmembrana da fibrose cística. Como curiosidade, né, a fibrose cística ela é uma doença genética que é causada por alterações nesse canal, gerando um desequilíbrio na concentração de cloreto e sódio. E isso no intestino, por exemplo, vai causar o endurecimento das fezes, gerando constipação e até obstrução intestinal. Com os canais CFTR abertos, o cloreto sai da célula, afetando o gradiente de concentração do sódio, porque eles andam juntos, né? Fazendo com que o sódio saia da célula pelas junções oclusivas, levando com ele a água. Então é assim que é feita a secreção, né? Aí ele joga água no lúmen. Então, quais são as substâncias que estimulam a secreção da água, né? A regulação do sistema é feita pelo sistema nervoso entérico via neurotransmissores, que são a acetilcolina, o VIP, peptídeo vasoativo intestinal, prostaglandinas e a serotonina. Essas substâncias são estimuladas por diversos reflexos, né? Mais complexos até, mas um dos principais é o que é causado pela pressão da passagem do bolo alimentar no intestino, que gera uma resposta, aumentando o AMP cíclico dentro da célula e abrindo os canais CFTR, acontecendo exatamente o que eu acabei de falar. E onde que acontece tudo isso, né? A absorção da secreção de fluidos no nosso corpo acontece ao mesmo tempo, ela absorve e secreta ao mesmo tempo. Isso acontece porque elas ocorrem em diferentes regiões. Enquanto a absorção acontece nas células das vilosidades, que são mais externas da parede, a secreção acontece nas criptas, que são mais internas, que são essas entradas que podemos ver nessa figura. As células epiteliais da cripta são secretoras, tanto de água quanto de diversas outras substâncias, como enzimas digestivas. E o que isso tem a ver com a diarreia, né? Todo esse mecanismo ajuda a explicar um pouco como ocorre a diarreia. Na figura esquerda nota-se que que a água ela flui do vetor de cima para baixo, indo da boca até o ânus, e lateralmente, onde ela é absorvida. Se a velocidade da água ela é muito alta, não dá tempo dessas velocidades trabalharem para absorver os nutrientes, né? Então, essa velocidade tem que ser regulada. Quando ela é desregulada, acontece a diarreia. Quando uma pessoa tem diarreia, por exemplo, por doenças como cólera, rotavírus, salmonella, Escherichia coli, esses micro-organismos geram uma toxina que leva a uma hiperestimulação da produção de cloreto, estimulando uma grande secreção de água, movimentação dessa água para o lúmen, aumentando esse volume. Né? Isso também dificulta a absorção dos nutrientes. Alguns medicamentos, como a loperamida, ajudam justamente a frear essa velocidade do fluxo de líquidos no lúmen, permitindo que a absorção volte a ocorrer normalmente. Quando a gente come, né, com alimentos, a absorção dos líquidos acontece naturalmente pela presença dos nutrientes, que transportam a água acoplada a eles. Mas a água ingerida sozinha não tem o mesmo efeito, por não ter nutrientes para ela se acoplar. Né? Por isso as soluções de reidratação oral são tão eficientes quando a pessoa está com diarreia, né? E é isso aí.